É o mês de novembro. Nesse mês nós separamos para pensar aqui, ao longo desses domingos, para falar um pouco sobre adoração, mas sobre um outro aspecto da adoração, que é a adoração não circunstancial. A gente sempre costuma enxergar a adoração, nós temos pensado nesses dias, como algo que seja muito espontâneo, seja algo muito natural, algo que simplesmente acontece com a gente, em momentos felizes, em momentos em que a gente quer adorar, em que a gente quer cantar, em que a gente quer agradecer. Mas nesses domingos aqui desse ano, nós temos olhado a adoração sobre esse outro ângulo de enxergar como adoração, que tem parte em outros momentos da nossa vida também. E é assim que nós chegamos aqui a mais um domingo. Nós começamos aqui a nossa série, nós olhamos para Jó, olhamos também no último domingo para Paulo e Silas, em situações diferentes, não é? E hoje nós vamos olhar um outro personagem bíblico que está vivendo essa realidade da adoração, que ela é não circunstancial, ou seja, ela não é atrelada a circunstâncias boas, naturalmente, mas ela vem de um contexto de desafios, e algo que a gente vai passar pelas nossas vidas também. Hoje nós vamos olhar sobre Josafá, um rei lá, comentado, mencionado, registrado na Bíblia no Antigo Testamento. E ao olhar para a vida de Josafá nessa noite, nós vamos pensar sobre a adoração, mesmo quando falhamos no caminho e estamos desprovidos de qualquer circunstância favorável para a adoração. É esse contexto. Aconteceu com Josafá, já aconteceu conosco também. E é assim que nós vamos tirar proveito desse tema, desse assunto nessa noite. Convido você para que abra sua Bíblia comigo lá no segundo livro de Crônicas no Antigo Testamento, no capítulo 18. Nós vamos ler aqui alguns versículos para dar base aqui àquilo que nós vamos olhar nessa noite. Segunda Crônicas, um livro não tão lido, né, não faz tanta parte, geralmente, da nossa extenuante leitura devocional, mas o livro da Palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler aqui, dos versículos 28 a 34. Obviamente o nosso assunto ele vai abordar muito mais que isso, o contexto que a gente vai estabelecer nos trará muito mais que isso, mas eu farei uma leitura aqui na NVT, peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, tablet, ou até na nossa tela também, que nós usamos aí projetar, tá bem? Segunda Crônicas, capítulo 18, dos versículos 28 a 34, diz assim o texto da Palavra de Deus para nós nessa noite. Então o rei de Israel, que era Acabe, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel, Acabe, disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra. O rei da Síria, com ali os oponentes ali desses dois reis que estavam no combate com eles. Ele disse assim aos seus comandantes: ataquem somente o rei de Israel, a Acabe, ou seja, aquele que estava provocando aquela guerra final, né? Ataque somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, ou seja, Acabe, eles pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha a esmo, ao acaso, e acertou o rei de Israel, Acabe, entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe, para que o condutor de seu carro assim o fizesse. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé,
apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar e pedir a direção de Deus para nós nessa noite. Pai, é assim que estamos aqui nesse tempo de culto, de celebração, um tempo do qual nós, teus filhos, dizemos: importa-nos muito, ó Pai, ouvir a tua voz. E o Senhor fala por meio das Escrituras Sagradas, o Senhor fala por meio desse texto inspirado pelo Espírito Santo, que traz aqui para nós, ó Pai, a palavra do Senhor, os princípios, os valores imutáveis da parte do Senhor. Que essa noite, esse tempo seja um encontro nosso com aquilo que esse conteúdo nos reserva da parte do teu coração, e que o teu Espírito fale a todo aquele que aqui está, Senhor, pronto para receber, para absorver dessa palavra. Ajude-nos, dê o foco necessário, e que a gente, ó Pai, a gente aproveite em cada detalhe tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que nós te pedimos, é assim que nós oramos, é assim que eu te peço, usa-me também nessa noite, no nome santo de Jesus, amém. Bem, irmãos, livros da Bíblia do Antigo Testamento falam sobre dinastias do reino de Israel. Alguns livros vão falar sobre isso, não é? Quando a gente olha a história bíblica, o relato bíblico, ele vai contar a história de Deus da redenção, que vai se manifestar, que vai vir no seu ápice na pessoa de Jesus. Só que antes de chegar nesse momento aqui, de Jesus, no Evangelho, no ápice ali, a gente vai ver que Deus ele tem uma história com uma nação chamada Israel, uma nação que ele formou a partir de Abraão. E o Antigo Testamento trata, ao abordar da antiga aliança, da lei, a lei dada por Moisés ali, sobre esse momento de Deus com uma nação. E em meio a essa vasta história que o Antigo Testamento nos apresenta, entre o período chamado de Juízes até os exílios, que vão acontecer em dois momentos para duas partes dessa nação que se divide, o exílio da Assíria e da Babilônia, o povo de Deus é governado por reis, dinastias, homens que estiveram no trono, poderes estabelecidos para governar aquelas pessoas. E a Bíblia, ela investe boa parte, um bom conteúdo nas suas páginas do Antigo Testamento, falando da história desses homens. A gente vai ver muito sobre esses reis, por exemplo, no registro de profetas do Antigo Testamento. Mas quando nós paramos para olhar 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, nós temos um relato muito aprofundado desses homens que ora governaram uma parte do reino que se dividiu após Salomão, ou seja, o reino do norte, o reino que permaneceu sendo chamado como reino de Israel, ou também contando a parte o outro lado da história, a outra parte do reino que seguiu sendo denominado Reino de Judá ou Reino do Sul. Então nós vamos ter esses reinos divididos, vão seguir caminhos diferentes e reis vão se suceder, e cada um aqui vai ter a sua evolução, a sua história, o seu jeito de governar, o jeito de liderar a nação da qual eles estavam ali instituídos, não é? Quando a gente olha para esses textos, a gente, por exemplo, o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas tem a ver com isso, a gente vai ver um relato totalmente histórico, é um registro de algo que já aconteceu, não é? Que aborda, tem parte nessa história de Deus com o povo e por aí vai. Mas a gente deve se lembrar que tudo aquilo que foi revelado, né, Romanos 15:4 vai nos dizer, tudo aquilo que foi revelado, que Deus quis que estivesse no seu livro, para o nosso proveito, isso foi deixado nas Escrituras Sagradas, e é por isso que a gente tem toda a produtividade de olhar para um texto desse, mesmo que ele seja histórico, mesmo que ele tenha a ver com um momento, um retrato histórico que aconteceu com essas nações aqui, esse texto traz edificação para nós, não é? Porque a gente pode perceber que, quer pela palavra de Deus, ou até para a história comum, quando você não observa a história, você está fadado a repetir os mesmos erros que outros homens cometeram no passado. Então isso vale para a gente, a sociedade de uma forma geral, eruditos já entendem isso, que grande valor há em investirmos acerca de conhecermos a história, porque a história é cíclica. E é muito interessante quando a gente vem em textos como esses aqui, porque está contando sobre a história de reis que estiveram lá, não tem a ver com o nosso contexto, com a nossa cultura, com o nosso momento, mas olha só, quando a gente vai a esses relatos, nós vamos ver muitos episódios que são muito parecidos com a gente, com a nossa vida comum.
Talvez você me relembre: pastor, mas eu não governo uma nação, pastor, eu não sou de nenhuma dinastia, eu não tenho parte nisso. Mas em outros aspectos da vida comum que nós vivemos, nós passamos por situações muito semelhantes a que esses homens viveram aqui. É por isso que tem grande valor nós olharmos para esse conteúdo da Bíblia. Toda a Bíblia, ela é inegociavelmente, ela é útil, produtiva para nós. Mas como é de valor a gente olhar aqui a esses textos que contam a história desses reis também, não é? Então, é assim que a gente vem aqui olhar a história de Josafá nessa noite. Após Salomão, como eu disse, o reino foi dividido em dois: norte e sul, Israel e Judá, não é? E os reis que passaram, que se sucederam ao longo de muito tempo sobre a nação de Israel, foram todos reis perversos, reis que, embora tivessem uma raiz ligada a tudo aquilo que Deus deixou, esses reis não obedeciam ao Senhor, esses reis não estavam comprometidos a viver o propósito de Deus, todos eles. Mas quando a gente vai para Judá, alguns deles se objetivaram em obedecer a Deus. Nem todos também, o texto bíblico vai nos deixar. Esses textos aqui que falam desses reis vão sempre evidenciar o legado que esses reis tiveram enquanto governaram ao longo dos seus governos, não é? Mas fato é, o reino do sul, o reino de Judá, houveram nele bons reis que foram tementes a Deus. E quando a gente vai olhar e estudar sobre Josafá, a gente pode estudar ele tanto em crônicas, quando a gente pode estudar também, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Ali a gente tem também falando bastante sobre ele. Quem é Josafá? Quem é esse rei do qual nós vamos olhar hoje? Tá? Josafá, rei, um dos reis do reino do sul, ele foi filho do rei Asa, e o rei Asa foi um rei temente a Deus, foi um rei desses que deram certo, desses que caminharam bem, desses que acertaram muito. Asa foi um deles, e Josafá é filho desse rei que observou o pai, caminhou com o pai, e trouxe isso para a sua vida. Josafá foi um rei temente também a Deus. Isso não aconteceu com todos os reis que foram filhos de reis tementes, não é? Filho de peixe, peixinho não é, né? Na história dos homens, a gente bem sabe. Mas Josafá, ele foi aquele que de fato assumiu isso, e o relato bíblico vai mostrar para a gente, ele não foi um homem impecável, daquele que não se pode notar nenhuma falha. Muito pelo contrário, a Bíblia, ela é honesta sobre contar acerca dos homens aos quais ela registra a história. Josafá teve as suas mancadas, as suas vaciladas, mas no geral da vida ele foi sim um homem temente a Deus, e vários textos aqui da palavra de Deus, nesses livros, vão contar sobre a vida dele. Ele era um homem de boa convivência, ele não gostava muito de complicação, de outros embates, não é? Ele gostava de estar, assim, vamos dizer, bem, mas de alguma certa forma esse jeito de ser dele nem é uma boa coisa, porque isso gerou muito problema para ele também, em alguns momentos, e a gente vai ver isso. Mas algo que eu quero destacar aqui nessa noite é que Josafá, embora tenha sido um rei temente, embora tenha sido algo que na história da sua vida a gente vai ver, foi um homem adorador, Josafá foi um homem que falhou. Josafá foi um homem de carne e osso que teve atitudes das quais ele não deveria ter tido. Mas adorador e homem falho que também foi, nele a gente pode ver a figura de alguém que correu para Deus, que buscou por socorro quando precisou. E isso não é tão simples, isso não é tão óbvio quanto parece. Às vezes a gente lendo, a gente fala assim, está feito, não é? A história do Josafá, a gente já tem ela. Mas não, de fato, o homem é um ser complexo e nem sempre é fácil ele se reaver de situações da qual ele passa. E Josafá, ele é alguém que conseguiu, apesar de falhas, superar-se em questões da sua vida da qual ele passou. O capítulo 18 que nós lemos aqui, nós lemos um trecho, recomendo que depois você explore o mais, quer no 2 Crônicas 18 ou no 1 Reis 22, tá? Mas isso aqui vai mostrar um episódio da vida de Josafá, tá? Um episódio no qual ele se une a Acabe. Os reinos estão diferentes. Você tem aqui o reino de Israel, o reino do norte, governado por um rei chamado Acabe. Você tem o reino do sul, governado por esse nosso Josafá, então. Josafá, um homem temente a Deus. Mas o Acabe era terrível.
O Acabe era agente para não se envolver com ele. Era um rei perverso, era um rei da pesada, era aquele cara que sai fora porque ele não é determinantemente uma boa influência, não é? Um rei totalmente ímpio. A Bíblia fala em muitos detalhes acerca de Acabe. Mas mesmo ele não sendo uma pessoa de referência para se ter relacionamento, lá foi o nosso Josafá querer estabelecer aliança com Acabe, não é? O texto bíblico vai dizer que ele se envolveu, no começo do capítulo 18 vai te informar isso, que ele se envolveu com a família de Acabe por meio de laços de casamento. O filho de Josafá, aqui na NVT dá esse detalhe, não é? O filho de Josafá se casou com a filha de Acabe. Então tudo começa por aí. Laços de casamento, essas famílias se mesclam, se fundem, não é? Mas anos depois, um rei vai visitar outro rei, eles vão passar um tempo, existe lá um banquete acontecendo. E Acabe recebe muito bem a Josafá. Há um banquete real, mas não se tratava só de um banquete real, não se tratava apenas de agradar uma visita que você está recebendo. Acabe, ele era muito perspicaz para o mal, ele tinha intenções, o relato do capítulo 18 vai nos mostrar. Ele queria envolver o Josafá numa trama, e ele sabia que ele tinha que ser estratégico com isso, não é? Então ele recebe muito bem a Josafá, e no âmbito dessa recepção calorosa, amistosa, ele chama o Josafá para uma aliança política de guerra, de enfrentamento, um combate. Ele tinha uma diferença com o rei sírio a respeito de um território, e é a partir daí que ele vai querer estabelecer uma guerra, mas ele não queria ir sozinho, ele não queria perder naturalmente, não é? Obviamente ninguém entra numa guerra para perder, ele não queria perder aquela guerra, mas ele falou assim: se o Josafá vai comigo, se os exércitos dele vão comigo, poxa, eu tenho grande possibilidade de virar esse jogo aqui, não é? E é nisso que ele vai falar para o Josafá e falar assim: rapaz, vamos comigo, vamos para essa guerra? E aí o Josafá, que era esse homem meio boa praça, relacionamento, amizades, tudo mais, família, está todo mundo junto, e fala: bora, vamos sim, estamos juntos. Só que é o seguinte, não é? Ele fala assim: você já consultou ao Senhor acerca disso? E é aí, diante disso, que o Acabe fala assim: tá bom, vamos então consultar os profetas do Senhor acerca disso. E aí Acabe, ele convoca cerca de 400 profetas para saber se aquela era a vontade de Deus. Juntou a moçada, os profetas começam ali a entrar no movimento de buscar respostas, de trazer um parecer, de trazer um veredito sobre se vale a pena, se não vale, se vai ser algo vitorioso, bem sucedido ou não. E em meio àqueles movimentos, a conta começa a fechar, todos aqueles homens começam a dizer assim: bora, vamos para cima, que é para a gente sim, vai ter vitória, vai ter coisa boa, a gente vai levar essa aí, não é? E aí começa a crescer esse afã de vamos para a guerra, não é? Mas depois de todos esses homens serem consultados, aí Josafá chega e fala assim para Acabe: mas todos eles foram consultados? Todos eles, tem certeza? É curioso isso, né? Ele chega e fala assim: está todo mundo confirmou, está todo mundo junto nessa? Não está faltando aqui nenhum profeta? E aí é nessa que o Acabe fala assim: tem um outro aí, talvez esteja faltando só um, mas rapaz, esse aí é um que eu não gosto de consultar, porque esse aí é o menino das más notícias, esse aí fala o que eu não quero ouvir, esse aí ele vem me dizer aquilo que não me agrada, não é? E aí Josafá fala assim: rapaz, deixa disso, não diga isso, traz ele lá, vamos ouvir. Para quem já ouviu cerca de 400, quem é um a mais, um a menos, não é? E aí eles vão chamar então a esse outro profeta chamado Micaías, e quando vão chamar, no caminho eles já dão ali um psicológico no Micaías, falam assim: rapaz, você está sendo chamado lá, mas ajuda a gente, não vai pisar na bola. 400, cerca de 400 homens já deram joinha, não vai ser o estraga prazer ali da situação, né? Micaías chega e ele é perguntado sobre aquele embate, e o texto ele não dá essa informação, mas a resposta primeira que Micaías dá é dizendo assim: tá, vamos para a guerra, vamos embora. Só que fica óbvio que nessa situação aqui, não foi uma resposta sincera, foi meio que o psicológico que botaram na conta dele para ele dar.
E o rei percebeu isso. É aquela hora que o rei fala assim: não, fala sério, Micaías, qual é a mensagem que você tem aí? Ele fala assim: olha, não é para ir, não é boa coisa, se vocês forem, vocês vão se dar mal. Aí o Acabe fala: tá vendo, rapaz, é disso que eu estou falando, esse cara nunca me dá boas notícias, esse cara sempre estraga a minha história. Eu estou aqui, eu preparei um banquete, eu caprichei na recepção, eu vim com a melhor retórica, com a melhor estratégia, eu chamei os meus profetas, está todo mundo fechado, mas tem que vir ele ser o contraditório disso tudo, né? E aí diante disso, o que vai acontecer? O Acabe fala assim: olha, você vai ficar preso, rapaz, porque quando eu voltar, você querendo dizer assim, eu vou te provar que vai dar tudo certo conforme aquilo que eu tenho o propósito e o desígnio de fazer. E eles prendem a Micaías, e aí diante disso, tá? Estou resumindo aqui, irmãos, eles pegam e vão para a batalha. Só que o que acontece? Quando eles tomam a decisão de ir à guerra, esse Acabe, ele é um rei complicado. Ele queria ir para a guerra, ele queria os seus objetivos, mas ele não queria se expor. Aí ele fala assim: eu vou deixar que o Josafá vai vestido como rei, porque ele era um alvo como rei. E ele fala: eu vou no bolo do pessoal. Então que o Josafá vá lá, porque se alguém tiver que morrer, quem que morre? É o Josafá. E eu, escapo pela tangente, né? E o Josafá, bom menino, né? Bom moço, pobrezinho, né? Lá vai ele como um cordeiro nessa história toda, né? Ele dá curso em ir nessa história. E aí a gente vai ver que acontece exatamente isso. O rei da Síria, ele quer acabar com essa guerra, que ele sabia que era uma coisa do Acabe puramente. Ele fala: gente, é só para pegar o rei, e acabou a história, resolveu o rei, acabou a guerra, então vamos para cima do rei. E no movimento de guerra, tinha tudo para o Josafá ser assassinado naquela guerra. Porque no movimento de guerra, não dá para você distinguir quem é um, quem é outro, poxa, o cara está vestido de rei, é aquele lá, vamos para cima dele, não é verdade? Mas na hora em que Josafá se vê encurralado, é nesse momento que ele clama ao Senhor, nesse momento que ele se rasga, nesse momento que ele fala, talvez se fosse nos nossos dias, ele cantaria aquela música que a gente canta, né? Jesus, eu só tenho a Ti. Por favor, me salva dessa, Pai, porque entrei em enrascada, cilada, vai dar coisa errada aí. E Deus bondosamente, misericordiosamente, salva, poupa a Josafá. Mas nas ironias, né, que tem a ver com as histórias de Deus, o texto mostra, aí um soldado pegou e falou assim: manda uma seta para cima, solta a seta vai. É tipo um míssil teleguiado, procura o Acabe no meio da multidão. Cadê o Acabe? Procura, não pode ser na armadura, tem que ser na junta para pegar, e pega. E Deus disciplina o Acabe, porque ele era o cara que estava para ser disciplinado naquela noite, né? E tudo isso acontece, e diante dessa realidade toda, a gente vê o que acontece nesse relato aqui. O Josafá, ele começou em meio à história, o relato desse capítulo, com as decisões certas, com os caminhos acertados. É ele que coloca, é ele que fala sobre consultar ao Senhor, é ele que manda buscar quem estava faltando, é ele que está interessado na vontade de Deus. Mas como a gente tem pensado muito nesses dias, talvez o problema, a dificuldade de Josafá seja a reação. Quando ele se vê ali confrontado diante de uma decisão, ele acaba seguindo o conselho de Acabe, não é? E aí tudo isso acontece tal qual nós vimos e observamos aqui. E aí a gente vai trazer aplicações para a gente nessa noite aqui, olhando para isso, pensando acerca dessa adoração, pensando nesse adorador, porque Josafá, ele é um adorador. Eu recomendo para que na sua casa você também estude a vida de Josafá, estude o capítulo 20 do 2 Crônicas, que vai contar mais sobre a vida dele. Mas o fato é que Josafá, ele é um adorador. E o primeiro ponto meu aqui é uma vida de adoração, uma vida de todo o tempo, não é? Vida de Josafá, uma vida que o tempo todo está buscando adorar, reconhecer, perceber o Senhor, precisar do Senhor, caminhar com o Senhor, avançar com o Senhor, não é? O reinado de Josafá conta isso, as suas práticas, as suas ações de governo. Ele foi um rei temente, ele buscou pela fidelidade, ele exerceu fé e devoção, ele realizou reformas durante o seu reinado. Ele teve também atitude dependente de Deus e de temência a Deus, quase que o tempo todo. Preste atenção nisso, quase que o tempo todo, não é?
quando a gente percebe ele condicionando decisões conforme o aval do Senhor. Quando a gente vê que ele estava pronto para ouvir o que Deus tem a dizer, independente do que quer que seja. Quando Acabe fala assim, rapaz, aquele profeta, ele só dá má notícia, o Josafá fala, manda trazer. Porque se tem a ver com o que Deus tem a dizer, se é uma má notícia, se não é a melhor das notícias, mas tem a ver com o que Deus está dizendo, eu quero saber. É esse o Josafá, não é? E ele é esse que quer saber o que está no coração de Deus, não é? Está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer, independente do que quer que seja. Ele tem disposição de conhecer por completo o propósito de Deus até o último homem. Ele não seguia pela maioria, porque nós, né, os homens, a gente gosta da maioria, né? A gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Se a galera falou a maioria, vamos fechar, não precisa consultar todo mundo não precisa ter o último quê de confirmação, para que isso? O povo já sentiu, o povo já percebeu. Mas Josafá, ele é um cara cuidadoso, cauteloso, ele é um cara do detalhe. Ele fala assim, não, vamos, porque a gente precisa estar seguros disso tudo. A gente vê nisso aí um anseio, o zelo, o cuidado dele de saber o que estava no coração de Deus. Ele quer esgotar as possibilidades, não é? Isso é muito interessante para nós. E ele busca a ajuda de Deus em momentos cruciais. Isso que nós vemos aqui no capítulo 18 não aconteceu uma vez só. No capítulo 20 vai acontecer algo muito parecido. E Josafá é aquele que sabe para onde correr no dia ruim. Ele não corre para circunstâncias, ele não corre para pessoas que não têm um bom conselho para ele não corre para algum outro tipo de falsa esperança. Porque muitos outros reis que são registrados nesses livros, os reis, eles corriam para direções complicadas na hora da crise. Eles buscavam o apoio de outros governantes. Eles não quebravam o seu coração de reconhecer o Senhor, de dizer, é do Senhor que a gente precisa. E isso a gente percebe muito, não é? Que o Josafá, ele alcança a vitória por meio da adoração. Ele clama, ele pede socorro a Deus, e em tudo isso a gente vê uma manifestação de uma vida adoradora, a vida de Josafá. E isso tem a ver muito com a gente, com os nossos dias também, irmãos, aplicando aqui para a gente, não é? Porque a gente tem sido exaustivo nesse dia para que fique muito bem claro. A gente atribui a adoração a esse ato coletivo nosso, litúrgico, do culto, do vir ao culto, à celebração, ao templo, do estar com alguém para isso, do momento que inclui rituais de contrição, de quebrantamento, de se achegar, de se projetar para Deus. E claro que tem disso. Mas a adoração tem a ver com essa constatação, essa percepção, esse reconhecimento de Deus e do seu agir, e da sua direção e da sua condução sobre a nossa vida. Isso vale para todos os momentos de vida. E a gente vê que isso tem a ver conosco também, não é? Josafá, ele não tirou da tomada o seu modo adorador quando ele estava lá em meio a um rei ímpio, em meio a uma nação adoradora. Ele começou correto, a respeito de querer saber do que Deus tinha em mente a respeito do que eles estavam propositando fazer. Isso tem a ver conosco. Nós estamos aqui adorando, esse é um tempo de culto, esse é um tempo de celebração, mas nós vamos circular nos nossos dias, em meio à nossa vida comum, em meio a pessoas que não querem saber nada de Deus, ímpios, perversos, caminhos desconcertados de Deus, nada de glória para Deus. E ainda assim a gente tem que ser adorador lá. Ainda assim a gente tem que levar as nossas convicções, os nossos valores, a nossa fé, os nossos princípios lá. Quando eles não se lembrarem daquilo que se deve fazer, nós devemos ser aqueles que se lembram do que se deve fazer. O Josafá nem estava pensando em profeta, em vontade de Deus, em o querer de Deus, o sim ou não de Deus, nem nada. Ele queria partir para a briga. É o Josafá que fala assim, mas espera aí, o que Deus acha dessa história toda aí? Qual que é o parecer de Deus? Como Deus olha essa história? Deus está junto nessa aí? Não é? Esses somos nós, nossos dia a dia. A gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com projetos. Ofertas serão trazidas para as nossas vidas, que às vezes aparentemente não vai ser naturalmente conclusivo se Deus está ou não está naquilo. Parece que não tem problema, parece que é ok, parece que é joinha.
mas só Deus sabe o que Ele tem a respeito de propósito, em termos de curso, em termos de rumo para as nossas vidas. A gente tem refletido muito nesses dias sobre o aspecto de Deus ser esse Deus, vamos chamar assim, presencial. Ele é onipresente, é óbvio isso, mas eu digo assim, é o Deus de perto, é o Deus que nos observa, é o Deus que conhece a nossa história, é o Deus que sabe o que quer para a gente. Perceba como é importante a gente ter tudo muito alinhado com essa pessoa desse nosso Deus, não é? Isso vai acontecer nos nossos dias, ofertas serão colocadas diante de nós, e como Josafá, a gente tem que aprender a reconhecer Deus, ou seja, a adorar Deus em meio a essas circunstâncias, a esses episódios, a esses fatos, em dizer assim, o que Deus vê, o que Deus enxerga, o que Deus pretende a respeito disso tudo, não é? Decisões a tomar, e tomar em ato de adoração, não é? Experimentar interações com as pessoas, e interagir representando aquilo que a gente fechou com Deus e não negocia, não é? Isso é lição para nós. A gente vê nessa atitude de Josafá, a gente vê submissão, dependência e confiança. Submissão porque a gente vê na atitude dele precisamos do Senhor. A gente não pode avançar sem Deus estar nessa direção, não é? Dependência, de saber e querer conhecer a vontade de Deus, não é? Não só de querer ouvir aquilo que é favorável, e de saber que mesmo na pior encurralada da vida dele, Deus está ali com ele. Deus é socorro sobre a vida dele, e falar assim, deu tudo errado, mas eu posso olhar para Deus, eu posso clamar, eu sei que Ele me ouve, eu sei que o poder dele está para comigo aqui, eu vou clamar. 1 milhão de guerreiros, flechas, armas, estão vindo para cima, estou vestido, tem um alvo enorme aqui na minha vida aqui, mas Deus pode me livrar, eu livrou. Nas nossas vidas, tantas vezes haverão circunstâncias assim também, nós devemos ser esses adoradores, que percebam que Deus tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo, cada minuto de vida, cada decisão, cada dia precisa implicar na gente essa atitude de olhar para Deus e falar, eu quero viver exatamente o que Deus tem e quer e deseja para mim, o que Ele objetiva para mim, o que Ele tem como um propósito, a decisão que está no coração dEle, a notícia que pode ser boa ou pode ser ruim. Veja que a notícia, chamada má notícia, na verdade não é uma má notícia, é uma notícia de salvação, é uma notícia ruim para quem é teimoso, para quem não quer obedecer a Deus. A questão da notícia depende de como você a enxerga. Se o Acabe fosse alguém que se quebrantasse, olhasse como Josafá e falasse, ufa, graças a Deus, alguém aqui trouxe uma resposta e agora a gente não vai arredar o pé, porque a gente tem cerca de 400 falando vai e um dizendo, olha aí não. Se ele tivesse esse coração temente, ele ia dar valor a essa notícia, não é? Mas tantas notícias têm sido apresentadas no nosso dia a dia de vida também, e a adoração, ou seja, reconhecimento de Deus, envolvimento com Deus em meio a esses processos, precisam estar nas nossas vidas, senão a gente tirará a deturpação daquilo que tem chegado a nós, e muitas vezes, coisas que parecem boas às nossas vidas, como a própria palavra de Deus diz, serão caminhos de morte, serão caminhos para a morte, não é? A gente precisa entender que a gente adora quando a gente está aqui, mas nós estamos na segunda trabalhando, estamos circulando, quando alguém chega e oferece uma coisa, quando alguém chega com uma influência, trazendo algo para nossas vidas, quanta coisa a gente vive nessa nossa vida comum, ordinária, em que Deus precisa fazer parte, e é algo muito mais do que o discurso, tem que ser algo próprio de uma vida comprometida em viver para Deus, em se alinhar a Deus, em experimentar Deus em tudo isso, não é? A gente aprende isso olhando para esse episódio aqui. O segundo ponto que eu olho aqui também é que mesmo adoradores, mesmo pessoas, homens que são adoradores, eles também falham. Às vezes a gente pensa muito, a gente tira algumas visões românticas em dizer assim, ou a pessoa, ela não está com Deus e aí tudo que ela vive é errado, ou não, se ela é um adorador, tudo que ela faz está impecável, é certinho, é correto, ela não erra, ela não falha, e não é essa a realidade das nossas vidas, porque nós sabemos que enquanto nós estamos aqui nessa vida,
nós ainda habitamos uma natureza que concorre ao propósito de Deus. Tenho dito muito isso aqui pela manhã. Essa natureza que vai terminar um dia, graças a Deus por isso, ela não quer a vontade de Deus. Quem pretende a vontade de Deus é o homem espiritual, nova criatura, que nasceu a partir da salvação em Cristo. Esse habita o nosso coração, esse aponta para a vontade de Deus. Só que muitas vezes acidentes vão acontecer. A gente precisa entender o que são essas coisas aqui nas nossas vidas. Olha, o crente não pode viver em pecado. O crente não pode abraçar o pecado e dizer assim, é meu. É um pecado de estimação, um pecado do qual eu não consigo lutar, superar, tomei posse, eu vou ser 98% bom com o Senhor, mas 2% é o que eu não consigo superar, porque isso é o que a Bíblia chama de viver em iniquidade, é você centralizar algum pecado como mais forte na sua vida do que o poder de Deus. Isso não honra a Deus. Isso é ser Acabe, isso é perversidade, porque a partir do momento que você abre concessão para 2% da sua vida para um pecado, pode ter certeza que isso vai ser uma infiltração que parece um fiozinho d'água na parede, mas daqui a pouco é um cano estourado que está jorrando água para todo lado. Esse pecadinho, essa concessão vai abrir coisa ruim, caminhos maus para a tua vida. A gente precisa entender isso. Então o pecado não pode ser uma prática adotada, uma prática consentida e dizer assim, esse pode, esse sim, aquele não. Só que mesmo assim, em momentos da nossa vida nós vamos falhar. E para isso, a gente precisa se lembrar da graça de Deus e aprender a refletir sobre tudo isso olhando para Josafá, não é? A gente deve aprender a pensar nisso não para fazer concessões a erros, a carnalidade, porque afinal de contas adoradores podem falhar, mas a gente precisa ser realista ao ponto de considerar isso, para que mesmo que a gente possa eventualmente passar por situações em que a gente fale, Deus, Ele na sua graça, Ele está por nós, Ele nos ajuda, não é? Veja, qual que foi a falha de Josafá? Josafá, ele estava indo bem, só que chegou uma hora crucial. Ele falou, manda trazer o último lá, a gente está interessado. Alguém que provoca isso é alguém que realmente deseja conhecer o intento de Deus. É aquela pessoa que diz assim, eu só vou numa coisa se eu tenho certeza que Deus está nisso. Só que quando vem e ele dá a mensagem contrária, aí surge dilema na vida para Josafá. Porque daí ele tem que pensar no Acabe, com a influência, com a pressão, quase 400 homens, todo mundo falando vamos, e o homem dizendo, vai não. E meus irmãos, isso aqui é de tremenda importância para nós, porque depois de tudo isso, essa é a hora que no mínimo Josafá tinha que falar e dizer assim, olha, era uma festa só, eu vim parar aqui, não havia previsão de guerra, agora eu já estou envolvido com a família, com a guerra, com a proposta, 400 homens, esse último, no mínimo ele tinha que parar, no mínimo ele tinha que dizer assim, como que eu vou tirar a prova fiel dessa situação para saber o que eu devo ou não fazer? Só que a pressão foi muita, foi ou não foi? Alguém da família, a família pressiona a gente por alguma coisa? Pressiona? Ou só na minha, não é? Ou só eu como parente e família que pressionam também? O ser humano pressiona. Amigos, um governo, governantes, comandantes, faca na caveira, gente de guerra querendo ir para cima e só aguardando o sim e tudo parando ali, olha a pressão que estava. E diante de um dilema, é a hora que Josafá pega e fala assim, vamos, quer saber, vamos? Cerca de 400 e tarará homens contra um, vamos abrir mão disso aí. Essa situação parecia boba, parecia inofensiva, não parecia? Qualquer coisa a gente volta, né? Quase matou Josafá. Entende a seriedade disso aqui? Entende a seriedade de uma falha? Diante de um dilema e diante da falta de uma postura correta diante de um dilema, Josafá ele quase perdeu a sua vida aqui nesse embate. Não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus sobre ele, ele teria sucumbido aqui, não é? E aqui tudo isso porque ele falhou quando nesse ponto crucial,
ele fez isso aqui. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, nossa, mas isso aqui era muito fácil, que mancada desse Josafá, né? Eu teria feito com certeza muito diferente. Não posso ousar falar isso porque não sabemos. Quantas vezes a gente já se viu diante de pressões também? E a gente sempre acerta diante de pressão? Não, não é. Quantas vezes os homens, as vozes, as muitas vozes na nossa cabeça nos pressionam e a gente vai para um lugar onde a gente não deveria ir. Isso é tão sério, a gente precisa pensar nisso. Esse aqui era o grande problema do Josafá. Porque quer saber, não foi a única vez que aconteceu. Lá no capítulo 20 vai nos contar que outra vez Josafá se meteu com gente que ele não devia. Um outro rei chamado Acasias. Se envolveu aí numa proposta, um negócio comercial, entrou de sócio. Deu tudo errado, porque ele não deveria estar envolvido naquilo. Começo do capítulo 18 fala que ele era um rei próspero, tinha tudo, e ele foi se envolver com gente errada, que ele não deveria. Mas veja, nós vamos ser tentados na onde é mais difícil para a gente. A gente já falou esses dias, um dia aqui no nosso devocional da manhã. Nós vamos ser tentados naquilo que nos exige, na onde a gente vai ser balançado, na onde é mais difícil a gente ter uma reação correta. Porque a tentação, muitas vezes, ela então vai surgir nesse momento para nos pegar de assalto. É um assalto, tantas vezes, para a vida, para nos matar, para nos ceifar a vida, nessa ilustração, para algo que é destrutivo para nós. Meus irmãos, nesses nossos dias, nós estaremos diante de momentos, em que estaremos em dilemas também, na minha vida, na sua vida. Entre um lado ou outro, é um sim ou não. E ali, em muitas vezes, tantas vozes estarão sobre as nossas cabeças. Estaremos balançados diante de situações controversas, complicadas, sem saber o que fazer. Diante de tanto tumulto, diante de tanto barulho. E nessa hora a gente não pode deixar de adorar. Nessa hora a gente não pode deixar de ser adorador, porque é como se Josafá apertasse um pause ali e falasse assim, vamos abrir uma exceção aqui, abrir um parênteses, mas é um parênteses que pode te matar, só isso, né? Na minha vida, na sua vida, dilemas cotidianos de segunda a segunda-feira. Estaremos lá em que uma coisa representará a exata e concreta vontade de Deus e outra coisa ao contrário dela, que vai te afastar, que vai te criar problemas, que vai te afastar do propósito, que vai te tirar do lugar de uma adoração entregue, sabe, plena com Deus. Coisas que às vezes parece só um probleminha, parece só uma casquinha de uva, mas é uma casca de banana que vai te levar para baixo e vai gerar muitas vezes efeitos complicados. Porque o nosso assunto aqui é que muitas vezes, quando pessoas falham, mesmo enquanto antes de serem ali daquela situação da queda, elas fossem adoradoras, muita gente não consegue se recobrar, se levantar das consequências. Muitas vezes pessoas se tornam alvo de situações que são muito ruins para elas. Consequências pesadas vêm, não é só uma questão de engatar ré e voltar, não. O ser humano, a gente lida diante de situações de dilemas o tempo todo de uma forma errada. A gente acha assim, se der ruim, se der errado, dá para dar um jeito. Só que não é sempre assim, não. E a gente precisa entender, porque a real adoração que nós devemos viver o tempo todo da nossa vida, que nem a gente viu no ponto anterior, é uma adoração que vai nos levar a entender que falhas poderão acontecer, mas nós devemos evitá-las. A gente não pode abraçar o conceito, a gente não pode fraquejar, a gente não pode dar margem para que ela aconteça. Sabe, a vida do adorador é aquela vida que está focada em Deus, deseja de verdade viver o que Deus quer para ela. Percebe que não tem margem de concessão nisso, porque qualquer coisa é um atrapalho muito grande para você experimentar a plenitude de Deus na tua vida. Deus não quer isso. Deus manda os seus homens, Deus manda os seus profetas a contragosto, com mensagens que às vezes vão ser contrárias àquilo que é uma expectativa humana, comum e natural do momento. Mas é a hora que a gente precisa entender quem a gente vai priorizar, quem a gente vai desagradar. Daria trabalho a Josafá zarpar e deixar Acabe para trás, 400 homens para trás? Com certeza.
Será que ia haver inimizade entre ele e a família? Com certeza, né? Quantas vezes isso acontece nas nossas famílias, não é? Mas quantas vezes não acontece porque a gente cede onde a gente não devia ceder? Porque a gente abre mão e a gente acaba falhando. Veja, olhar, a Bíblia ela é precisa quando ela descreve os seus personagens, porque ela sabe, ela vai dizer assim, pode acontecer, mas faça de tudo para que não aconteça. Porque uma coisa aparentemente simples pode dar cabo à sua vida, ao seu momento, e nós viveremos os nossos dilemas, os nossos capítulos, as nossas etapas. Vai acontecer nessa semana para você em momentos. Não estou sendo profeta do Apocalipse para você dizer isso não. É a nossa vida de aflição, a nossa vida de luta. E a gente não precisa viver uma vida que só paute na misericórdia de Deus, para Deus tirar a gente do sufoco o tempo todo. Tem crente que é só vivendo pela misericórdia de Deus, não vive a plenitude de crescer, de ganhar musculatura, de ser poderoso naquilo que Deus tem a fazer por meio da vida dele, porque só dá trabalho para Deus, só fica testando o ambiente da misericórdia de Deus o tempo todo. Deus não nos chamou para isso, para ver se Deus é misericordioso, se é salvador mesmo. E quantas consequências vêm, quantas disciplinas vêm. Josafá se safou dessa, mas ele passou um calafrio que você sabe, né? Era plano de Deus deixar, sabe, o Josafá esse sufoco todo? Claro que não. Mas porque ele cedeu em um momento em que ele não devia deixar de ceder. Ele reconheceu, ele valorou homens, quando ele devia ter valorizado Deus, reconhecido Deus, adorado Deus. Mas aqui, nosso último aqui, mesmo quando falhamos e nos faltam circunstâncias ideais para adorarmos, devemos adorar, devemos voltar à adoração. E é exatamente esse o nosso ponto aqui, que a gente converge tudo que a gente tem conversado nessa noite. Sabe, o clamor de Josafá, que é um pedido de socorro, o pedido de socorro que é uma adoração a Deus, é um reconhecimento que ali só Deus, só Ele poderia e pôde salvá-lo, não é? É um grito de salva-me agora, Senhor, eu preciso de Ti, é um hosana para Deus ali daquele momento, a gente poderia dizer assim, não é? Porque ele sabe que ele podia gritar, ele podia clamar, porque ele sabia que tinha alguém que estava ouvindo a ele, ele sabia que alguém estava ali pela vida dele, pela caminhada, por aquele instante desse, não é? Essa é a realidade que ele viveu, e mesmo após tendo falhado, mesmo diante daquela cilada da qual ele acabou vivendo, mesmo sem circunstância para adorar, mesmo vendo que humanamente tudo estava para o fim e com as piores realidades diante dele, adversas, ele clama, ele adora, ele pede socorro. Às vezes a gente pensa, a gente tem exercitado muito esses dias em dizer assim, adoração é o louvor, é a nossa exultação, é a nossa colocação-se diante de Deus. Mas existem dias, existem momentos de adoração em que você está ali e você reconhece o quanto você é nada diante de Deus, o quanto você precisa dele. São dias em que você está chorando sozinho, ninguém está lá para te ver. São dias em que você não encontra forças e você sabe que você só tem um lugar para correr, para encontrar um último estímulo, um último abraço, uma última força para você reagir a um momento complicado, não é? E nisso nós podemos ter no Senhor, Ele é aquele que está conosco quando ninguém mais pôde garantir. Na cilada difícil, Acabe não foi lá socorrer o Josafá. Foi Deus que interviu pela vida dele, foi Deus que o poupou, foi Deus que o guardou. E da mesma forma, nós podemos saber que ainda quando circunstâncias não apontam para porta nenhuma, Ele é aquele que abre portas, que estabelece portas, é aquele que cria a solução, é aquele que tem esperança de verdade, porque Ele faz o que homem nenhum pode fazer. E olha quanto amor, olha quanta bondade, olha quanta graça de Deus, porque Ele faz isso o tempo todo, mesmo a gente não merecendo. Mesmo Josafá falhando no caminho, a graça de Deus está lá. Mesmo Josafá pisando na bola, deixando de adorar por um momento para ceder à pressão dos homens, Deus está lá e é socorro e é libertador para Josafá. E olhar para tudo isso, para a vida desse Josafá, nos leva para essa atitude de pensar, olha, como eu devo ser adorador, e ao exemplo de Josafá, ter esse zelo pela adoração o tempo todo de vida.
E como Josafá, poderão acontecer momentos em que, por descuido, eu fiz o que eu não deveria fazer, mas ainda assim Deus está lá por mim. Talvez você conheça pessoas no teu dia a dia, nessa tua semana, no teu trabalho, no teu círculo íntimo, que falharam em algum momento e se desacreditaram, perderam a esperança. Elas acham que de alguma forma não há mais caminho para ela do ponto de vista de viver a real vida de adoração para Deus. Mas Deus é o Deus que nos quer para perto dEle, para viver o propósito dEle, para falar para nós, para mandar os seus mensageiros, para nos poupar, para nos ensinar, para que a gente não aprenda mais. Hoje nós estamos aqui, nós olhamos para uma vida de um homem de tantos anos atrás, porque nós podemos, a partir desse episódio, dessa vida, olhar para a gente e falar assim: eu posso viver diferente quando os meus dilemas chegarem, quando os meus desafios chegarem, quando a pressão se apresentar para mim, eu posso viver diferente. Mas ainda se por um lapso de descuido, de uma reação impensada, ou num assalto que eu fui tomado, eu ainda falhar, eu tenho um Salvador para quem correr, alguém para quem clamar, alguém para quem eu possa me voltar. E ainda que eu olhe e pense: olha, os exércitos favoráveis não estão comigo, eu tenho um alvo gigantesco diante de mim, todos virão contra mim, eu posso confiar e saber que Ele cuida da gente, que Ele nos sustenta, que Ele está por nós. Sabe, é maravilhoso ver isso, porque nós entendemos que a partir de caminhar com esse nosso Deus, Ele nos supre. Isso é retrato, isso é indicador da graça sem fim dEle conosco o tempo todo, em cada dia de vida. E as nossas vidas comuns mostrarão episódios disso o tempo todo. Esse mês nós estamos olhando sobre pensar a nossa adoração, a nossa vida de adoração, e pensando que isso em muitas vezes nos dará a chance de viver isso com circunstâncias que nos levam a isso, mas em muitos outros dias não haverão circunstâncias para isso. Muitas vezes, em muitos dias, nós mancamos pelo caminho, a gente falhou, a gente não parou quando deveríamos ter parado, a gente prosseguiu em fazer o que a gente não devia ter feito, mas há livramento, há escape quando nós clamamos ao nosso Salvador. E nisso há graça da parte de Deus para as nossas vidas. Isso em si mesmo, essa constatação deve nos levar a um ato de quebrantamento, de descanso, de refúgio, de refrigério em Deus, e saber que Ele é por nós, que Ele nos sustenta, que Ele nos abraça, que Ele nos abençoa quando nós precisamos. É o amor dEle manifesto e expresso pelas nossas vidas. Observar tudo isso vai nos estabelecer em perceber do quanto nós devemos ser fechados com Deus, não cedermos às muitas pressões diante das instadas que haverão sobre a nossa vida de adoração. Mas ainda quando humanamente a gente acabar experimentando falhas, Deus, Ele está lá, desejando refazer todas as coisas das nossas vidas, nos ajudar quando nós precisamos. Coisas das quais nós cantamos: é o Deus que não nos abandona. Acabe, os outros homens, os outros adivinhos, os outros profetas, foi todo mundo embora, não tinha ninguém lá por Josafá naquele momento, mas ele tinha o Senhor. Nós temos o Senhor pelas nossas vidas também, e nós precisamos entender esse episódio aqui da vida de um rei, entender como isso acontece e se desenrola nas nossas vidas comuns, nas nossas semanas, nas nossas trajetórias. Porque haverão dilemas, haverão pressões, haverão convites, haverão ofertas, haverão gente errada no seu caminho, haverão oportunidades para você cessar sua vida de adoração, haverá cenários para que você não adore por não haver circunstâncias, mas em tudo isso, Ele é Deus, e a nossa vida deve estar centrada e convergida totalmente nele, lutando em cada minuto para a gente não falhar, para a gente honrar essa vida com Ele. Mas ainda quando a gente falha, ainda quando esse acidente acontece, nós temos braços abertos para nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, e que bom que nós temos a Ele, não é verdade? Graças a Deus por isso. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos porque nessa vida cheia de aflições, nessa vida onde o mal está presente, quer em pessoas, quer em episódios, quer em situações. Sim, estamos em dias em que o mundo ao nosso redor, ele cai. Ele cai, Senhor Deus, porque muitas vezes, Senhor Deus, coisas imprevistas acontecem.
e nem sempre a gente encontra o jeito correto de lidar com essas coisas. Às vezes são coisas totalmente imprevisíveis, ó Pai, imprevistas, que nos deixam sem saber o que fazer, nos deixam sem chão. Mas outros dias também, Senhor Deus, são reações que tomamos ao longo do caminho que nos levaram a falhas das quais não deveríamos ter tido, mas a gente acaba falhando. E Pai, que desespero, que aperto de coração dá quando a gente percebe que a gente entrou no caminho onde a gente não devia ter entrado. Como dói o nosso ser quando a gente percebe que a gente avançou e prosseguiu da onde a gente tinha que ter parado e retrocedido. Pai, quanta aflição existe no nosso coração em dias assim. Dias, Senhor Deus, em que a gente se apavora, porque das vozes que muitas vezes nos pressionaram, dos dilemas que se apresentaram, a gente acabou indo pelo caminho errado, e não há apoio, e não há, ó Pai, consistência daqueles, ó Pai, dos quais a gente até gostaria de sentir alguma base de apoio. Mas aqui, Senhor Deus, olhando para a vida de homens do Senhor, de servos teus, nós percebemos que o Senhor é um Deus, ó Pai, que não nos abandona, é o Deus, ó Pai, que nos resgata, Senhor Deus. Hoje, na nova vida que vivemos, o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. E o Senhor olha, o Senhor vela por cada minuto da nossa vida. É o Senhor que levanta homens, ó Pai, ainda que contra as maiorias, ainda que contra as ondas das mensagens agradáveis e boas aos ouvidos, mas o Senhor levanta aqueles para dizer, ó Pai, o que nós de fato devemos fazer, mesmo que na contrariedade da multidão. O Senhor levanta, ó Pai, voz verdadeira, profética, autêntica, Pai, consistente de dizer o Teu querer, o Teu rumo para nós. E esse é o Deus que o Senhor é para nós, o Deus Salvador, o Deus da providência, o Deus da libertação, o Deus do escape, o Deus da saída. E obrigado porque o Senhor é esse Deus para nós, esse Deus que é Pai, um Pai presente, um Pai cheio de amor por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós, no primeiro lance aqui, Senhor, a gente só Te agradece por toda a graça, por toda a misericórdia que desde Cristo tem havido o tempo todo para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por toda ela, Pai. Mas ajude-nos, Senhor Deus, à luz daquilo que o texto bíblico nos ensina e nos dá como referência, como modelo, como exemplo também. Ajude-nos a sermos diligentes com cada minuto de vida, reais adoradores, Senhor Deus, que estejam plenos e cheios de um relacionamento com o Senhor, para que tomemos em cada minuto de vida as decisões do Senhor nas nossas vidas, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, a ouvir, ó Pai, a voz que de fato vem do Teu coração, e que a gente não ceda às pressões que têm se apresentado às nossas vidas cotidianamente, Senhor. Diante de cada dilema que cada um dos nossos dias ofertar a nós, Pai, que na sensibilidade, no guiar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que a gente identifique a atitude correta a ser tomada, independente dos homens, Senhor. Sabe, Senhor, que a nossa consciência de adorador, a nossa consciência adoradora, ela esteja, Senhor Deus, a reconhecer, a perceber a Tua voz, o Teu crivo, o Teu parecer em cada minuto de vida, Senhor. Que a gente se importe com isso, que a gente vá até o último homem que seja preciso também, que a gente esteja aberto a toda notícia que vem da parte do Senhor, porque vindo do Senhor, sempre é notícia boa, sempre é salvação para as nossas vidas, ó Pai. E que a gente não ceda, Senhor, aquilo que muitas vezes é engano, engodo, aquilo que é, Senhor Deus, um caminho de morte travestido de algo muito belo aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos, Senhor. Nos ajude em tudo isso, Senhor. Mas ainda quando falharmos, Senhor, ainda quando falharmos, Pai, que os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Deus, se lembrem que há socorro, que há providência, que há uma mão estendida, que há aquele que não há circunstância difícil da qual Ele não possa nos livrar, que é o Senhor. Que a gente entenda que independente do alvo que somos de qualquer, ó Pai, episódio, independente de tudo que nos sobrevém, independente de qualquer homem, que em tudo a gente entenda, Pai, que ali, no dia difícil, na tempestade, na escuridão, a gente pode crer que o Senhor está ali conosco e por nós. O Senhor tem livramento para as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, está pela gente, e que essa consciência
nos leve a adorar, nos leve a clamar, que a gente não clame aos homens, que a gente não clame às circunstâncias improdutivas, que a gente não corra para direções as quais não possam nos livrar e que não vão trazer nada para as nossas vidas, mas que o Senhor seja sempre o nosso socorro bem presente no dia de cada angústia das nossas vidas, Pai. Que a gente, ó Pai, foque em olhar, em enxergar o Senhor, em perceber o Senhor diante de cada lance da nossa vida, ó Pai, e mesmo após falhas, Senhor Deus, mesmo após passos que demos e não deveríamos ter dado, mesmo diante de cada sim que demos e não deveríamos ter expressado, Pai, que a gente, ó Pai, no concluir, ó Pai, de cada momento que viemos a seguir, que a gente, ó Pai, se recobre ao Senhor, que a gente não se renda e não se entregue àquilo que, ó Pai, terminará, Senhor Deus, com o Teu propósito para nós, mas que a gente se volte àquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor, ó Pai, na pessoa que o Senhor é livramento, o Senhor é restauração, o Senhor, ó Pai, refaz, o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá força em meio às aflições, mesmo quando tudo cai, Pai, o Senhor pode nos pôr de pé, o Senhor pode nos dar, Senhor Deus, a direção que o Senhor tem, mesmo diante dos mais embaraçosos momentos, e que a nossa consciência, que a nossa experiência, ó Pai, de caminhar com o Senhor, que a nossa adoração o tempo todo ela permaneça junto a Ti, ó Pai, mesmo quando, ó Pai, a gente tenha falhado em meio ao caminho, que a gente esteja pronto, Senhor Deus, para o reconfigurar de todas as coisas, para o realinhar, ó Pai, da rota na direção do Teu propósito, para o experimentar, ó Pai, em submissão, o Teu socorro, o Teu abraço, o Teu resgate, o Teu livramento, a Tua provisão, e que a gente viva isso de uma forma adoradora também, Senhor Deus, mesmo não percebendo os indícios claros disso em instantes, que a gente saiba que o Senhor está por nós, que o descanso venha a partir disso, e que a gente experimente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos, Senhor Deus, é assim que nós te clamamos, é assim que nós adoramos ao Senhor, quando estudamos, ó Pai, a vida dos Teus homens, registradas, ó Pai, nas Tuas Sagradas Escrituras. É assim que nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza, nos leve na direção de experimentar a aplicação prática e diária de tudo isso na nossa vida, e que tudo isso seja maravilhoso, ó Pai, com o Senhor em cada momento, em instantes de adoração, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém.